Você já parou para pensar que às vezes Deus pode nos tirar de um lugar de sucesso, de movimento, de resultados visíveis, para nos levar a um caminho solitário, silencioso e aparentemente sem sentido? Esse é o tipo de situação que pode gerar inquietação em qualquer coração humano. Afinal, por que deixar a multidão que ouve a palavra para seguir rumo a um deserto vazio? Mas é justamente nesses cenários improváveis que os maiores milagres acontecem. E a história de Filipe e do eunuco etíope é uma das mais impactantes narrativas da Bíblia, repleta de mistério, revelação e transformação. A palavra de Deus nos mostra que Filipe estava em Samaria, vivendo um verdadeiro avivamento. Pessoas eram curadas, libertas, cheias de alegria, e o nome de Jesus se espalhava com poder. Quem, em sã consciência, deixaria um ministério tão frutífero para seguir em direção a um deserto? Mas o Espírito Santo ordenou, e Filipe obedeceu. Esse é o ponto em que a lógica humana entra em choque com a lógica divina. Enquanto nós buscamos multidões, Deus enxerga o valor infinito de uma única alma. Agora, imagine a cena. Um deserto árido, sol escaldante, silêncio ao redor e, de repente, uma carruagem cruzando aquele cenário. Dentro dela, um homem de destaque, um oficial etíope que cuidava dos tesouros da rainha. Ele voltava de Jerusalém após adorar, mas no íntimo ainda carregava perguntas sem respostas. Em suas mãos, o livro do profeta Isaías, em seu coração, um clamor por entendimento. Um estrangeiro, um eunuco, alguém à margem da comunidade religiosa de Israel, mas que buscava profundamente conhecer a verdade. Você percebe como a história começa a se transformar em algo maior do que um simples encontro? Esse contraste é poderoso. De um lado, Filipe, guiado pelo Espírito, deixando tudo para trás por uma ordem aparentemente estranha. Do outro, um homem sedento por respostas, mergulhado em um texto profético que falava de um Messias que ele ainda não conhecia. Esse é o encontro perfeito entre obediência e busca, entre revelação e sede espiritual. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Quando menos esperamos, em lugares improváveis, Deus conecta caminhos que mudam destinos. É impossível não sentir a força espiritual dessa cena. O deserto, que normalmente representa solidão, escassez e silêncio, se transforma em palco de uma das maiores revelações da Bíblia. Ali não havia templos, não havia altares, não havia multidões, mas havia a presença de Deus, havia palavra viva sendo explicada, havia coração aberto pronto para receber a mensagem da salvação. Isso nos mostra que não importa onde estamos, se Deus está presente, aquele lugar se torna santo. E o mais impactante é perceber como Deus se importa com detalhes. Ele moveu um evangelista inteiro de uma cidade para encontrar apenas uma pessoa que lia as Escrituras sem compreender. Ele preparou o caminho, ajustou o tempo, colocou água em meio ao deserto para que o batismo fosse possível. Essa história é a prova viva de que nenhum coração sedento passa despercebido aos olhos do Senhor. Ao mergulharmos juntos nessa narrativa, veremos que o encontro entre Filipe e o eunuco não foi apenas um episódio isolado, mas uma revelação grandiosa sobre o amor de Deus, sobre o alcance do Evangelho e sobre como a obediência pode transformar destinos eternos. E o mais surpreendente ainda está por vir, porque o que parecia apenas uma conversa ao lado de uma carruagem se tornaria o início de um legado espiritual que alcançaria gerações inteiras. E é justamente aqui que vamos mergulhar no próximo bloco, onde a simplicidade de uma pergunta abrirá caminho para a revelação mais poderosa de todas. E antes de seguirmos para essa revelação tão profunda, quero abrir meu coração com você que está acompanhando este vídeo até aqui. Se essa história já tocou a sua alma de alguma forma, se você já sentiu na sua vida esse chamado silencioso de Deus para deixar um caminho confortável e seguir em direção ao desconhecido,
Então, este é o momento de participar ativamente desta mensagem. Quando você deixa o seu like, não é apenas um gesto na tela, é como um sinal de que esta palavra fez sentido para você e que merece alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. E eu quero ouvir a sua voz também. Escreva aqui nos comentários: eu já senti isso. Se em algum momento da sua caminhada você também foi conduzido por Deus a um lugar inesperado, mas que se revelou essencial para o seu crescimento espiritual. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outros que estão lendo e talvez enfrentando a mesma luta agora. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para depois. Clique agora em inscrever-se e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia, unida pela fé e pelo desejo de desvendar as histórias ocultas da Bíblia. Aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo, descobrir segredos espirituais e encontrar respostas que transformam a alma. Você que chegou até aqui é a prova de que busca mais do que conhecimento superficial. Você busca alimento espiritual verdadeiro. Então não fique de fora. Curta, comente e se inscreva. Porque quanto mais você interage, mais o algoritmo entende que essa mensagem é importante e juntos podemos espalhar a palavra de Deus para muito além do que imaginamos. Agora sim, vamos continuar essa jornada e descobrir como a sede de um coração e a obediência de um servo se encontraram em um momento que mudaria para sempre a história da fé. Imagine por um instante o silêncio de uma estrada empoeirada, onde o vento sopra, trazendo apenas o som seco do deserto, e o coração de um homem pulsa com perguntas que parecem não ter resposta. Era exatamente esse o cenário em que Filipe, um dos discípulos de Jesus, se encontrava quando recebeu uma ordem inusitada: levantar-se e ir em direção ao sul, ao caminho que descia de Jerusalém para Gaza, um lugar descrito como deserto. Nada ali fazia sentido à primeira vista. Quem escolheria uma estrada solitária, aparentemente vazia, sem promessas de multidões ou palcos de pregação? Mas a Bíblia está repleta de momentos em que Deus transforma o improvável em palco de milagres. Esse chamado já nos convida a refletir. Quantas vezes em nossas próprias vidas fomos levados por Deus a caminhos que pareciam não ter lógica? Quantas vezes fomos conduzidos ao deserto, seja uma fase de solidão, de luta, de silêncio ou até mesmo de incompreensão, apenas para descobrirmos que naquele lugar árido havia um encontro preparado que mudaria tudo? Filipe não sabia o que o esperava, mas sua obediência foi a chave para que uma história grandiosa se desenrolasse, revelando que a fé não depende de cenários favoráveis, mas da confiança em quem dá a ordem. Enquanto ele caminhava por aquela estrada, em outra parte da jornada, surge o personagem que daria sentido a essa missão. Um eunuco etíope, oficial importante da rainha Candace. Esse homem não era qualquer viajante. Ele carregava a responsabilidade de administrar tesouros e riquezas, alguém de influência e poder, mas que também carregava no peito uma busca espiritual profunda. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar, mas ainda voltava com perguntas, com sede de entendimento, com o coração inquieto. Que contraste! De um lado, um discípulo simples, guiado apenas pela voz do Espírito. Do outro, um homem de alta posição, cercado de títulos e posses, mas carente da verdade que só as Escrituras poderiam trazer. Essa cena já nos toca de maneira especial, porque mostra como Deus une mundos aparentemente distantes para cumprir seu propósito. O deserto, que poderia parecer lugar de vazio, torna-se o ponto de encontro entre a sede de um coração e a resposta vinda do céu. É nesse ponto da narrativa que começamos a perceber como a providência divina se manifesta. Nem sempre da forma como imaginamos, mas sempre de forma perfeita. E talvez você, ouvindo esta história agora, se identifique com algum desses personagens. Talvez você se veja em Filipe, obedecendo a um chamado que parece estranho.
caminhando sem entender o motivo, confiando apenas que Deus tem um plano maior. Ou talvez você se veja no eunuco, alguém que busca respostas, que até se aproxima da fé, que lê as Escrituras, mas ainda sente que falta uma revelação, uma chave que faça o coração finalmente compreender a grandeza da mensagem de Deus. O que une essas duas figuras é o fio invisível da fé e da obediência. Deus não desperdiça encontros. Ele prepara cada detalhe, desde a estrada solitária até o rolo de Isaías, que estava aberto nas mãos daquele eunuco. E quando Filipe se aproximou do carro e ouviu a leitura, não foi coincidência, foi propósito. Essa percepção nos ensina que não existem acidentes espirituais, apenas encontros marcados pelo céu, muitas vezes disfarçados de circunstâncias comuns. E aqui fica uma provocação. Quantas vezes você já passou por um momento que parecia banal ou até desnecessário, mas que, olhando em retrospecto, percebeu que foi exatamente ali que Deus agiu? Talvez uma conversa inesperada, um encontro, um casual, um caminho que você não pretendia seguir, mas que acabou se tornando ponto de virada em sua vida. Esse é o poder desse relato bíblico. Mostrar que no deserto pode brotar um rio, que na solidão pode surgir um propósito e que em meio às perguntas mais profundas pode aparecer a resposta que transforma não apenas uma vida, mas uma nação inteira. Porque daquele encontro no deserto, a mensagem do Evangelho se expandiria além das fronteiras de Israel, alcançando a Etiópia e plantando sementes que atravessariam séculos. E é nesse fio de revelação que seguimos juntos, mergulhando cada vez mais nessa narrativa poderosa. Antes de avançarmos, quero te convidar a registrar aqui nos comentários uma frase simples que fortalece a nossa fé e espalha essa mensagem. Escreva: Deus prepara encontros. Isso não é apenas uma declaração, mas um ato de fé que confirma que até o improvável pode se tornar o lugar do milagre. Imagine agora o carro daquele eunuco avançando lentamente pelo caminho empoeirado do deserto, puxado por animais cansados, mas carregando em seu interior um coração inquieto. Ele não era um homem comum. Era alguém que ocupava uma posição de honra no reino da Etiópia, responsável pelos tesouros da rainha Candace, um homem de confiança, instruído e respeitado. Ainda assim, apesar de toda a sua riqueza e prestígio, existia dentro dele uma sede que nada parecia saciar. Ele havia estado em Jerusalém para adorar, havia participado dos ritos religiosos, mas ainda assim sentia um vazio, uma pergunta que latejava em sua alma. Quantos de nós não já vivemos algo parecido? Podemos até frequentar templos, participar de cerimônias, seguir tradições, mas dentro do peito permanece uma sensação de que falta algo, uma revelação, uma luz, um sentido mais profundo. É nesse ponto que a narrativa nos mostra um detalhe essencial. O eunuco lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Não era qualquer passagem, não era um texto aleatório. Era exatamente aquela que falava do servo sofredor, aquele que seria levado como ovelha ao matadouro, que não abriria a boca diante dos que o humilhavam, que carregaria as dores e os pecados de muitos. Imagine a cena, o silêncio do deserto, interrompido apenas pela leitura solene das Escrituras, ecoando na carroça de um estrangeiro. Que poderoso contraste! Um homem de status, mas sedento de verdade, com o pergaminho aberto diante dos olhos, mas com o coração ainda fechado para o entendimento. Essa cena nos toca de maneira especial, porque expõe uma realidade que atravessa séculos. Não basta ter acesso à palavra se o Espírito não abre os olhos para compreender. Quantas vezes lemos textos bíblicos sem realmente captar a profundidade que eles carregam? Quantas vezes ouvimos promessas, mas não conseguimos aplicá-las à nossa própria vida? É aqui que vemos a providência divina em ação.
Enquanto o eunuco buscava compreender, Filipe já estava a caminho, enviado exatamente para esse encontro. Deus nunca deixa sem resposta aquele que busca de todo o coração. O que me impressiona nesse episódio é como as Escrituras sempre apontam para Cristo. O eunuco lia Isaías 53, uma das passagens mais claras sobre o Messias, mas não conseguia entender a quem o profeta se referia. Era sobre ele mesmo? Era sobre outro? Essa pergunta não era apenas dele. Até hoje, muitos ainda questionam, buscam explicações, tentam encontrar sentido para o sofrimento descrito pelo profeta. E é nesse momento de dúvida que a voz de um discípulo obediente se torna a resposta. Quando Filipe se aproximou e perguntou, "Entendes o que lês?" O eunuco não teve vergonha de admitir sua limitação. Ele respondeu com humildade, "Como poderei entender se alguém não me ensinar?" Essa resposta é um tesouro em si mesma, porque revela a disposição de um coração que reconhece sua necessidade. Não era orgulho, não era a postura de quem achava que sabia tudo. Era a sinceridade, de quem buscava a verdade custasse o que custasse. E não é exatamente isso que Deus procura em cada um de nós? Um coração ensinável, disposto a ouvir, pronto para ser guiado. E aqui, nessa simplicidade, mora um ensinamento profundo. Não importa o quanto tenhamos conquistado, não importa a posição que ocupemos, diante da palavra de Deus, somos todos aprendizes. O tesoureiro da Etiópia, acostumado a lidar com riquezas, a comandar, a tomar decisões, reconheceu que precisava de alguém para guiá-lo. E foi nesse reconhecimento de sua necessidade que o milagre começou a se desenhar. Essa parte da história nos leva a refletir quantas vezes, em nossos próprios caminhos, já estivemos como esse eunuco, diante da palavra, mas sem clareza total de seu significado. E quantas vezes Deus enviou alguém, talvez um amigo, um pregador, até mesmo um vídeo como este, para nos ajudar a enxergar o que antes parecia um enigma. O Evangelho tem essa força. Ele não chega como resposta de orgulho, mas como revelação, que se abre ao coração disposto. A estrada deserta se transforma em sala de aula. A carroça se torna púlpito e a pergunta sincera do eunuco se converte na oportunidade perfeita para que Filipe anuncie as boas novas de Jesus Cristo. Nada é coincidência. Tudo está no controle de Deus, inclusive os detalhes que parecem pequenos demais para serem notados. E talvez hoje, enquanto você ouve esta história, o Espírito esteja abrindo seus olhos para algo que antes parecia difícil de entender, mas que agora começa a fazer sentido. Toda a Escritura aponta para Jesus, e é nele que a sede do coração finalmente encontra descanso. E antes de seguirmos para a continuação dessa narrativa poderosa, quero deixar um convite para você que chegou até aqui. Se essa mensagem já falou ao seu coração, escreva nos comentários a frase: "Minha sede é por Jesus". Declare isso com fé, porque assim como o eunuco encontrou a resposta que buscava, também nós podemos experimentar essa revelação viva e transformadora em nossas vidas. O silêncio do deserto, quebrado apenas pelo ranger das rodas da carroça e pela leitura pausada do eunuco, torna-se o cenário perfeito para um encontro divino. Filipe, obedecendo ao chamado do Espírito Santo, se aproxima e, com simplicidade, lança uma pergunta que ressoa até hoje. "Entendes o que lês?" Aquele homem poderoso que controlava riquezas e servia em um dos maiores impérios da época, não hesita em admitir sua limitação. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Essa resposta é carregada de humildade, e é exatamente essa atitude que abre a porta para que a revelação floresça. O que acontece em seguida é um dos momentos mais belos da história da igreja primitiva. O eunuco convida Filipe a subir em sua carruagem e explicar as Escrituras. E aqui, o texto bíblico nos diz que ele estava lendo exatamente Isaías 53.
um dos capítulos mais profundos e misteriosos do Antigo Testamento. Ali, o profeta descreve o servo sofredor, aquele que seria ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Aquele cujas chagas trariam cura e cujo sacrifício reconciliaria a humanidade com Deus. Imagine a cena: um estrangeiro, longe de casa, buscando respostas, e um discípulo guiado pelo Espírito, pronto para conectar cada palavra à pessoa de Jesus. É como se todo o universo tivesse conspirado para aquele momento específico, mostrando que nada em Deus é coincidência. Filipe, cheio de ousadia e sabedoria, começa a explicar que a profecia não falava de Isaías nem de outro profeta, mas sim de Jesus Cristo. Ele revela que o servo sofredor era o próprio Filho de Deus, que desceu à terra, foi rejeitado, humilhado e crucificado, mas que através do seu sacrifício trouxe redenção e vida eterna. Podemos imaginar os olhos do eunuco brilhando à medida que as peças começam a se encaixar. O vazio que ele carregava se transforma em expectativa. A sede espiritual encontra finalmente a fonte de água viva. Esse momento é profundamente inspirador, porque nos mostra como a palavra de Deus ganha vida quando é iluminada pela mensagem de Cristo. O eunuco possuía o pergaminho, lia as palavras sagradas, mas ainda não enxergava a pessoa central a quem elas apontavam. Quantas vezes isso não acontece também conosco? Lemos promessas, histórias e mandamentos, mas tudo se torna pesado, obscuro ou distante quando não entendemos que o fio condutor de toda a Escritura é Jesus. É Ele quem dá sentido, é Ele quem abre os olhos, é Ele quem conecta cada página da Bíblia ao coração humano. E não é impressionante como Deus escolhe instrumentos simples para revelar verdades grandiosas? Filipe não era um apóstolo de renome, não era alguém que tinha destaque entre as multidões. Ele era apenas um servo obediente, disposto a sair de onde estava para atender à voz do Espírito. E foi justamente essa obediência que o colocou no caminho do tesoureiro etíope. Isso nos mostra que no reino de Deus não é a posição social, o conhecimento acadêmico ou a fama que importa, mas a disponibilidade para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Agora pense comigo, quantos eunucos existem hoje ao nosso redor? Pessoas bem-sucedidas, instruídas, respeitadas, mas que carregam no íntimo uma sede que dinheiro, poder ou status não conseguem matar. Pessoas que talvez até frequentem templos ou leiam as Escrituras, mas ainda não compreenderam que tudo aponta para Cristo. Será que você mesmo já não esteve nessa posição, com o coração clamando por algo mais, até que alguém, de forma simples, compartilhou com você a verdade do Evangelho? O encontro de Filipe com o eunuco no deserto nos lembra que a evangelização não acontece apenas em púlpitos ou grandes ajuntamentos. Ela acontece no caminho, na estrada, no encontro improvável entre duas vidas. E o mais lindo é que, enquanto Filipe falava de Jesus, não era apenas ele quem explicava. O Espírito Santo estava ali, agindo nas palavras, tocando o coração, convencendo da verdade. Essa é a obra de Deus: unir sede e fonte, busca e resposta, coração vazio e plenitude do Evangelho. Talvez o que mais me emocione nesse trecho é imaginar a transformação acontecendo em tempo real. O eunuco começa como um buscador confuso e, pouco a pouco, através das palavras de Filipe, a luz de Cristo vai penetrando em sua alma. O deserto seco e árido se torna palco de uma revelação que mudaria não apenas a vida daquele homem, mas também abriria portas para que o Evangelho chegasse até as terras distantes da Etiópia. E eu quero te convidar a refletir sobre algo. É profundo. Será que esse encontro não está acontecendo também com você neste momento? Assim como Filipe explicou as Escrituras ao eunuco,
Talvez hoje o Espírito esteja explicando a você que a resposta para suas dúvidas, dores e buscas sempre esteve em Jesus. Não importa quão distante você esteja, nem quão árido pareça o seu caminho, Ele é a fonte que sacia, o sentido que completa, a rocha que sustenta. Se essa mensagem já tocou o seu coração, escreva nos comentários a frase: Jesus é a resposta. Declare isso em fé, porque assim como o eunuco teve seus olhos abertos naquele deserto, você também pode experimentar a revelação viva que transforma. Imagine o brilho nos olhos do eunuco quando, após ouvir Filipe explicar as Escrituras, ele começa a compreender que todo aquele mistério sobre o servo sofredor tinha um nome: Jesus Cristo. É como se o véu que cobria sua mente fosse retirado naquele instante. Aquele homem que lia com sede e buscava entendimento, agora encontrava o fio condutor de toda a sua fé. O silêncio do deserto se transformava em um altar, e cada palavra proferida ali se tornava vida, resposta, revelação. Você já passou por um momento assim, quando tudo parecia confuso, mas de repente a luz da verdade brilhou e você enxergou de forma diferente? É fascinante perceber como a Bíblia descreve esse encontro. Filipe não apenas respondeu às dúvidas do eunuco, ele anunciou as boas novas de Jesus. Isso é importante porque mostra que o Evangelho não é uma ideia abstrata ou um conjunto de doutrinas frias. Ele é a notícia viva de que o Filho de Deus desceu à terra, tomou sobre si as nossas dores e nos abriu um caminho de salvação. Essa é a essência do cristianismo. Não é sobre o que podemos oferecer, mas sobre o que já foi feito por nós na cruz. O eunuco precisava ouvir isso, e talvez você também precise ser lembrado hoje. A redenção não depende da sua força, mas do amor e da graça de Cristo. Consegue imaginar o impacto desse momento? Um estrangeiro, servo de uma rainha distante, agora se torna parte da história da redenção. Isso quebra qualquer ideia de que o Evangelho era apenas para um grupo limitado. O encontro de Filipe com o eunuco é um sinal profético. A salvação é para todos, sem distinção de nação, posição social ou condição física. E é interessante notar que justamente um eunuco, alguém que pelas tradições religiosas da época poderia ser marginalizado, é escolhido por Deus para experimentar essa revelação tão poderosa. É como se o Senhor estivesse deixando claro que o seu amor alcança aqueles que o mundo muitas vezes exclui. Esse detalhe mexe profundamente com a nossa percepção. Quantas vezes não julgamos quem é digno ou não de receber a palavra de Deus? Mas aqui no silêncio da estrada, o Espírito Santo nos ensina que o coração sedento é o único requisito. O eunuco não precisava de aprovação humana para receber a graça. Ele precisava apenas de fé. E é justamente isso que começa a brotar nele à medida que Filipe fala. Fé. Uma fé que cresce como uma chama em meio ao deserto, transformando solidão em encontro, sede em satisfação e dúvida em convicção. Agora imagine como Filipe se sentia naquele instante. Ele poderia ter questionado: Senhor, por que me tiraste de um lugar onde havia multidões para me trazer a esse caminho solitário? Mas é justamente nesse tipo de obediência que vemos a grandeza do agir de Deus. Uma única vida vale mais que qualquer multidão. Filipe entendeu isso e permaneceu fiel. E o resultado foi um dos encontros mais marcantes da história da igreja. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus nos levará a lugares improváveis, não para que brilhemos diante de muitos, mas para que sejamos resposta para alguém específico. Enquanto o diálogo entre eles avançava, algo profundo acontecia. O eunuco não apenas entendia intelectualmente, ele sentia em seu coração que a mensagem era real. É aqui que percebemos a força do Espírito Santo. Filipe explicava, mas era Deus quem convencia. E essa combinação
A palavra de Deus, a boca obediente de um servo e o agir do Espírito é imbatível. É assim que corações endurecidos são quebrados, que dúvidas são dissolvidas e que vidas são transformadas. Essa parte da narrativa nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Quantas vezes carregamos perguntas, lemos textos bíblicos ou ouvimos mensagens, mas ainda assim sentimos um vazio, até que, de repente, alguém ou até mesmo uma situação inesperada se torna a resposta. Esse é o agir de Deus. Ele sabe onde nos encontrar, Ele sabe o que precisamos ouvir, e Ele envia a pessoa certa na hora exata. Foi assim com o eunuco, e pode ser assim com você também. E quando olhamos para essa cena, entendemos que não há barreiras para a ação divina. O deserto, que simbolizava solidão e aridez, tornou-se lugar de encontro com a fonte da vida. A carruagem, símbolo de poder e posição, se transformou em uma sala de aula do Espírito Santo. A leitura de Isaías, que parecia enigma, tornou-se revelação viva de Jesus Cristo. Tudo muda quando ele entra na história. Por isso, quero que você guarde no coração este detalhe. Deus não precisa de cenários perfeitos, multidões ou templos grandiosos para transformar vidas. Ele só precisa de corações abertos, tanto daquele que compartilha quanto daquele que recebe. Filipe e o eunuco são a prova disso. O palco era simples, mas o impacto foi eterno. E se essa mensagem já tocou você até aqui, escreva nos comentários a frase: "Eu quero entender mais de Jesus". Essa declaração não é apenas engajamento, é um ato de fé. É dizer ao Senhor que você também deseja que a luz da palavra ilumine o seu coração, assim como iluminou o daquele homem no deserto. O eunuco estava tão imerso na explicação de Filipe que, de repente, algo ao redor chamou sua atenção. Água em plena estrada do deserto. Esse detalhe não é apenas curioso, é profundamente simbólico. Como poderia haver água abundante em um caminho árido, justamente no momento em que o coração dele estava pronto para entregar-se a Cristo? É como se o próprio Deus tivesse preparado aquele cenário, antecipando a decisão que seria tomada ali. Não era coincidência, era providência. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco? No meio da nossa aridez, Deus abre fontes que ninguém esperava, justamente para nos mostrar que Ele já estava cuidando de cada detalhe da nossa transformação. O entusiasmo do eunuco transborda quando ele olha para Filipe e diz: "Eis aqui água. O que me impede de ser batizado?" Essa pergunta é carregada de emoção, de decisão e, ao mesmo tempo, de uma profunda revelação. Ele entendeu que não precisava esperar, não havia obstáculos, não havia rituais adicionais, nem barreiras humanas. A fé no Filho de Deus era o suficiente. Essa cena ecoa até hoje como um convite para todos nós. O que nos impede de nos render completamente a Cristo será o medo, a vergonha, o passado. O eunuco nos ensina que quando o coração crê, nenhuma dessas barreiras pode resistir ao chamado de Deus. A imagem é forte, a carruagem para, o homem desce apressado, a areia quente do deserto contrasta com a água fresca à frente, e Filipe o acompanha. Ali, diante de uma paisagem simples, sem testemunhas além do céu e dos anjos, acontece um dos batismos mais marcantes da história bíblica. Não havia templo, não havia multidão, não havia cerimônia elaborada. Era apenas fé e obediência. Isso revela que o verdadeiro batismo não depende do cenário, mas da disposição do coração. Deus transforma o improvável em altar e o deserto em rio de vida. Podemos imaginar o semblante do eunuco enquanto descia às águas. Até então, ele carregava perguntas, dúvidas e talvez até frustrações religiosas. Mas agora, cada passo era carregado de certeza. Não era apenas um ritual, era uma entrega.
Ele entendia que aquele gesto simbolizava morrer para a velha vida e ressuscitar para uma nova jornada em Cristo. E talvez você já tenha sentido isso também. O desejo profundo de deixar para trás tudo o que pesava e recomeçar. O batismo é exatamente isso. Um marco, um divisor de águas, o momento em que a graça deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser vivida de forma real. E perceba como a cena se torna ainda mais poderosa. Filipe mergulha o eunuco e, ao levantá-lo das águas, algo invisível mas real acontece. O homem sai dali renovado, cheio de alegria, transformado de dentro para fora. A Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Não foi apenas um banho, não foi apenas uma cerimônia simbólica. Foi um encontro com o poder da ressurreição de Cristo. Essa alegria é tão intensa que nem mesmo o deserto podia apagá-la. Quem já teve um encontro verdadeiro com Jesus sabe o que é essa alegria que não depende de circunstâncias. Esse momento nos faz refletir sobre como Deus trabalha de forma pessoal e única. O Espírito Santo moveu Filipe de uma cidade movimentada para um caminho solitário, tudo para alcançar uma única alma. Isso nos mostra o valor que cada pessoa tem para o Senhor. O eunuco, que poderia ser visto como apenas mais um viajante, era, na verdade, alvo do amor divino. E é assim com cada um de nós. Não importa onde estamos, Deus pode mover céus e terra, mandar pessoas, mudar rotas, tudo para que encontremos a salvação. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar. Aquele batismo não representava apenas a vida de um homem mudando. Ele carregava consigo a promessa de que o Evangelho se espalharia até os confins da terra. Ao voltar para sua terra natal, aquele homem se tornaria testemunha do Cristo vivo, levando a mensagem que recebeu no deserto para regiões distantes. Ou seja, o impacto de uma obediência vai muito além do momento. Quando nos rendemos a Cristo, não apenas nossa vida é transformada, mas também a de muitos que serão alcançados por nosso testemunho. Agora, pense em como isso se aplica à sua vida. Talvez você esteja em um deserto, sentindo que não há saída, que não há água, que não há resposta. Mas, assim como aconteceu com o eunuco, Deus pode preparar uma fonte exatamente no ponto da sua maior necessidade. O que parecia impossível pode se tornar o marco da sua transformação. E quando esse momento chegar, a pergunta não será: será que eu consigo? Mas sim, o que me impede? E se essa mensagem já falou com você até aqui, eu quero te convidar a escrever nos comentários a frase: nada me impede de seguir Jesus. Essa declaração será como um selo de fé, um passo público de quem reconhece que a graça é maior do que qualquer barreira. O batismo do eunuco é um ponto culminante, mas o que acontece em seguida nos mostra ainda mais sobre a natureza surpreendente de Deus. A Bíblia nos relata que logo após aquele momento sagrado nas águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Imagine a cena. Eles acabaram de sair do rio, a água ainda escorria pelo corpo do novo convertido, a alegria transbordava em sua alma e, de repente, Filipe desaparece diante de seus olhos. Isso não foi um ato de mágica, mas uma manifestação sobrenatural do poder divino. O Espírito Santo tinha conduzido Filipe até aquele encontro e agora o removia porque sua missão estava cumprida. Não havia despedidas longas, não havia protocolos. O foco estava no propósito cumprido. E o que poderia ser motivo de espanto ou até desespero tornou-se sinal ainda mais claro de que tudo aquilo vinha de Deus. O eunuco não se desespera com a ausência de Filipe, ao contrário, ele segue viagem cheio de alegria. Essa é uma lição profunda para todos nós. Às vezes, Deus envia pessoas para um tempo específico em nossa vida, mensageiros que têm uma missão temporária. Eles vêm, cumprem o papel de nos aproximar da verdade e depois são levados para outros caminhos. Nem sempre entendemos as despedidas, mas precisamos lembrar que se o coração
está firmado em Cristo, nada nem ninguém nos tirará da alegria da salvação. O eunuco seguiu em frente, não porque Filipe estava com ele, mas porque o Espírito de Cristo agora habitava dentro dele. E aqui, mais uma vez, vemos como o Espírito Santo age de forma soberana e surpreendente. Filipe não voltou para Jerusalém, não ficou no mesmo local, nem escolheu seu próximo destino. Ele foi levado para Azoto e dali passou anunciando o Evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Isso mostra que a obra de Deus não é estática, é movimento, é impulso, é avanço. Assim como Filipe não podia se prender a um único lugar, também nós não podemos limitar o agir de Deus. O Espírito sopra onde quer e quando menos esperamos, Ele nos leva para novos cenários, novas pessoas, novos propósitos. Essa transição abrupta também nos ensina algo sobre obediência. Filipe não questionou, não pediu explicações, não hesitou. Ele simplesmente se deixou conduzir. Essa postura é rara e preciosa, entregar-se sem resistência ao mover do Espírito. Quantas vezes nós queremos controlar os caminhos, escolher o cenário, segurar o tempo, mas a vida no Espírito é exatamente o contrário. É confiar que Deus sabe para onde nos levar. E se ele foi capaz de levar Filipe do meio de uma estrada deserta para uma cidade movimentada em questão de instantes, por que não faria o mesmo em nossas vidas? No momento certo, o impacto disso é duplo. De um lado, vemos um homem que segue feliz e fortalecido, mesmo sozinho no caminho, e de outro, um pregador incansável sendo levado para continuar espalhando a mensagem. Essa é a dinâmica perfeita da fé. Ninguém fica desamparado, ninguém é deixado para trás, e a palavra continua se multiplicando. O eunuco encontrou vida, e Filipe seguiu levando vida. Assim, a missão se expande e o reino avança. Agora, traga essa cena para a sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu abandonado? Como se alguém que foi instrumento de bênção simplesmente tivesse desaparecido. Talvez tenha sido um amigo, um mentor, alguém que orou por você ou até um líder espiritual. Mas assim como aconteceu com o eunuco, a ausência não significa perda, e sim que chegou a hora de você caminhar com suas próprias pernas, sustentado pela presença de Deus. É nesse momento que a fé deixa de ser dependência de pessoas e se torna relacionamento direto com o Criador. E o que dizer de Filipe? Sua vida nos desafia a estar disponíveis para o inesperado. Ele não sabia que seria levado de forma sobrenatural, mas estava pronto. Essa prontidão é fruto de intimidade com Deus. Quando aprendemos a ouvir a voz do Espírito, deixamos de lutar contra os desvios do caminho e passamos a enxergar neles oportunidades divinas. Cada mudança de rota pode esconder um propósito maior. A estrada deserta que parecia sem sentido tornou-se palco de um encontro transformador. Azoto e Cesareia, cidades cheias de gente, se tornaram novos campos de missão. Assim também acontece conosco. O lugar onde estamos hoje pode ser apenas uma preparação para algo muito maior que Deus já está preparando. E se você se identifica com essa parte da história, eu quero te convidar a escrever nos comentários a frase: "Estou pronto para o inesperado de Deus". Essa será sua forma de declarar fé e disponibilidade, assim como Filipe demonstrou naquele dia. Quando olhamos para o encontro de Filipe com o eunuco e em seguida o arrebatamento sobrenatural que o levou a outros lugares, percebemos um padrão que atravessa toda a narrativa bíblica. Deus usa cenários improváveis para realizar seus propósitos eternos. O deserto, que parecia vazio e sem vida, se transformou em lugar de revelação, salvação e envio. O homem que voltava de Jerusalém, ainda cheio de dúvidas, tornou-se testemunha viva da obra de Cristo. E Filipe, o evangelista,
que se deixou conduzir pelo Espírito, agora seguia sem descanso, pregando em cada cidade por onde passava até chegar a Cesareia. Essa conexão entre um ato de obediência pessoal e o avanço coletivo do reino nos mostra que nada é pequeno quando é feito sob a direção de Deus. E aqui está um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O eunuco não era judeu de nascimento, nem alguém que fazia parte do círculo íntimo dos discípulos. Ele representava uma nação distante, uma cultura diferente, um povo considerado fora do pacto. E ainda assim foi alcançado pela mensagem de Cristo. Esse batismo no deserto abriu caminho para algo maior, a expansão do Evangelho para todas as nações. O que aconteceu ali foi um sinal poderoso de que a promessa de Jesus: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, já estava em plena execução. Perceba como o Espírito Santo quebrou todas as barreiras possíveis: barreira geográfica, barreira cultural, barreira social e até barreira religiosa. Em uma estrada deserta, longe das sinagogas, dos templos e das multidões, Deus mostrou que seu plano não se limita a lugares sagrados, mas alcança corações sedentos em qualquer canto do mundo. Essa é uma lição prática para nós. Não espere condições perfeitas, multidões, palcos ou templos para viver e compartilhar sua fé. Muitas vezes, os encontros mais transformadores acontecem em estradas desertas, em conversas aparentemente simples, em momentos inesperados que só depois percebemos que foram providenciados pelo Senhor. E o que dizer da atitude do eunuco? Ele não apenas recebeu a mensagem, mas a abraçou com intensidade. Não pediu tempo para refletir, não protelou, não colocou condições. Ao ver a água, sua pergunta foi direta e cheia de desejo. Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta ecoa até hoje, atravessando gerações e desafiando cada um de nós. O que nos impede de obedecer imediatamente à voz de Deus? Quantas vezes permitimos que o medo, a opinião dos outros, ou até mesmo nossa insegurança nos paralisem? Mas o eunuco não permitiu que nada o impedisse. E justamente por essa decisão imediata, ele saiu dali cheio de alegria. Esse é um dos maiores segredos do caminhar com Deus: a obediência rápida. O atraso na obediência muitas vezes rouba bênçãos que já estavam prontas para nós. O eunuco não voltou para casa vazio. Ele voltou renovado, cheio da presença de Cristo. A alegria dele não dependia mais de Jerusalém, nem do rolo de Isaías que carregava. Agora ela fluía de dentro dele, porque o Espírito Santo havia feito morada em sua vida. E Filipe? Ele é o exemplo vivo de um coração totalmente entregue. Ele não planejou aquele encontro, não escreveu um sermão elaborado, não programou um batismo. Tudo aconteceu de forma natural, porque sua vida estava sensível ao comando do Espírito. Isso nos mostra que a maior ferramenta de evangelização não é o quanto sabemos, mas o quanto estamos disponíveis. Às vezes, uma frase inspirada, uma explicação simples, ou até mesmo uma presença no momento certo pode mudar a eternidade de alguém. Esse encontro também nos ensina que a missão do Evangelho não é restrita a poucos escolhidos, mas é responsabilidade de todos. Não importa se você é pregador, professor, estudante ou trabalhador comum, se você tem Cristo em sua vida, você tem uma mensagem a compartilhar. O Evangelho se espalha não apenas através de púlpitos, mas através de vidas dispostas. O deserto pode ser o corredor do seu trabalho, a fila de um mercado, uma conversa rápida em família. A estrada onde Deus nos coloca nunca é por acaso. Agora pare e pense. Se Deus confiou a Filipe a missão de encontrar um homem em uma estrada isolada, quantas oportunidades Ele não pode estar colocando diante de você? Talvez você já tenha encontrado alguém no caminho,
alguém que buscava respostas, mas não sabia como entender as Escrituras. Talvez essa pessoa esteja esperando apenas uma palavra sua, uma explicação simples, um gesto de fé que mostre o amor de Deus. Esse pode ser o seu batismo no deserto, o seu momento de ser usado por Deus em algo que, à primeira vista, parece pequeno, mas que terá impacto eterno. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a escrever nos comentários: nada pode me impedir. Essa declaração será o reflexo da fé do eunuco, que não deixou nada barrar sua decisão de obedecer. Assim como ele, você também pode viver essa liberdade e alegria de seguir adiante com Cristo. Há uma cena que não podemos deixar passar despercebida. Após o batismo, Filipe é arrebatado pelo Espírito do Senhor e simplesmente desaparece diante dos olhos do eunuco. Imagine a surpresa daquele homem, recém-mergulhado nas águas, ao levantar-se e não ver mais o evangelista ao seu lado. A Escritura diz que o eunuco, mesmo assim, seguia o seu caminho, cheio de alegria. Isso é um detalhe precioso porque mostra que a fé daquele homem não estava alicerçada em Filipe, mas em Cristo. O mensageiro desapareceu, mas a mensagem ficou gravada em seu coração. Essa é uma lição profunda para todos nós. Nunca devemos colocar nossa esperança em pessoas, líderes ou circunstâncias. Eles podem estar presentes hoje e ausentes amanhã. Mas quando Cristo é revelado dentro de nós, a alegria permanece, mesmo diante das mudanças mais inesperadas. Perceba como o agir de Deus quebra a lógica humana. Normalmente, imaginamos que a obra de discipulado exige acompanhamento constante, reuniões frequentes, suporte prolongado. Mas aqui o Espírito mostrou que, quando o coração é verdadeiramente tocado, a fé não depende da presença física de quem anunciou a palavra. O eunuco não voltou a olhar para trás, nem se sentiu abandonado. Ao contrário, ele seguiu adiante com um novo propósito, carregando dentro de si a chama da verdade. Isso nos lembra que a verdadeira conversão não se apoia em estruturas, mas em um encontro pessoal com Jesus Cristo. E enquanto o eunuco seguia cheio de alegria rumo à Etiópia, Filipe continuava sua jornada missionária, agora conduzido pelo Espírito para outras cidades, pregando em todos os lugares até chegar a Cesareia. Essa duplicidade de movimentos, um homem seguindo para sua terra renovado e um evangelista partindo em missão, nos revela o caráter expansivo do Evangelho. Não é uma história que se concentra em um único povo ou em um único lugar. É uma mensagem que se espalha em direções diferentes, alcançando simultaneamente os confins da terra. Esse arrebatamento sobrenatural de Filipe também desperta em nós uma reflexão poderosa. Quantas vezes tentamos controlar nossa vida, planejar cada detalhe, traçar cada rota, mas o Espírito Santo nos surpreende e nos leva para lugares que jamais imaginaríamos? Talvez você já tenha experimentado isso. Um caminho inesperado, uma mudança repentina, uma porta fechada que abriu espaço para outra oportunidade muito maior. Assim como Filipe, muitas vezes somos tirados de uma situação de forma repentina, não para sermos prejudicados, mas para cumprirmos um propósito maior que naquele momento talvez não compreendamos. É impressionante perceber que o deserto, cenário de vazio, se tornou palco de plenitude espiritual. O homem que partiu de Jerusalém em busca de respostas encontrou a vida eterna. O evangelista que poderia permanecer em Samaria, onde já havia colheita abundante, foi enviado a um lugar solitário para mudar o destino de uma nação. E nós? Quantas vezes desprezamos os desertos da nossa vida, acreditando que são perdas de tempo, quando na verdade podem ser os espaços onde Deus nos prepara para grandes encontros? O arrebatamento de Filipe não é apenas um detalhe curioso da narrativa, mas um sinal de que Deus está no controle do tempo, do espaço e das missões que entrega a seus servos. Ele não apenas nos envia,
mas nos guia, nos move, nos transporta para o centro da sua vontade. Isso nos lembra que o Evangelho não é limitado por fronteiras humanas, nem estradas desertas, nem distâncias, nem barreiras culturais ou sociais podem deter o avanço do reino. E se pararmos para pensar no impacto dessa cena, percebemos que, a partir daquele encontro aparentemente simples, a mensagem de Cristo entrou em uma das regiões mais influentes do continente africano. A Etiópia já era, na época, um reino forte e respeitado, e agora um de seus representantes voltava cheio de fé. Isso nos mostra que, por trás de um ato simples de obediência, Deus já tinha preparado um plano de expansão muito maior. Um único batismo se transformou em porta aberta para que milhares fossem alcançados. Essa é a marca do agir divino. Ele transforma momentos que parecem pequenos em sementes de uma grande colheita. Muitas vezes, olhamos para as situações da vida e pensamos que são insignificantes, mas nas mãos de Deus, até um encontro no deserto pode ecoar pela eternidade. Essa verdade nos desafia a viver atentos, porque cada passo de obediência pode ser a chave para um destino transformado. E eu quero te convidar a refletir. Você já viveu um momento em que tudo parecia deserto, mas depois percebeu que era justamente ali que Deus estava escrevendo uma nova história? Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários: Deus me encontrou no deserto. Essa declaração é mais do que palavras. É um testemunho de que o Senhor transforma os lugares mais improváveis em cenários de revelação e alegria. O que mais impressiona nessa narrativa é como um único encontro, aparentemente pequeno e escondido, carrega em si um peso histórico e espiritual que vai muito além do que os olhos podiam enxergar naquele momento. O eunuco etíope, ao voltar para sua terra cheio de alegria, carregava mais do que uma experiência pessoal. Ele levava consigo a semente de um avivamento que ecoaria em sua nação. Pense comigo. Esse homem não era qualquer viajante anônimo. Ele ocupava uma posição de destaque, cuidava dos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ou seja, sua voz tinha peso, sua experiência tinha autoridade e sua transformação não ficaria restrita apenas a ele. Quando ele chegou ao seu povo, certamente alguém perguntou sobre sua longa viagem a Jerusalém. E é fácil imaginar como ele compartilhou, com brilho nos olhos e entusiasmo na voz, que não apenas tinha ido buscar respostas, mas que encontrou a verdade no deserto, ao lado de um homem enviado por Deus. Esse relato não era só uma história, mas um testemunho vivo de que o Messias havia chegado e que a salvação estava acessível também para eles. A fé que brotou no coração de um homem se espalhou como fagulha que acende uma chama. É assim que o Evangelho se move, de pessoa em pessoa, de coração em coração, transformando histórias e gerando novas possibilidades onde antes só havia vazio. E o mais curioso é perceber como a palavra de Deus se expandiu justamente através de caminhos inesperados. Os apóstolos estavam em Jerusalém e arredores, preocupados em alcançar judeus e samaritanos, mas Deus já estava plantando sementes além das fronteiras. O encontro de Filipe com o eunuco é uma espécie de prévia do que aconteceria depois, quando Pedro entraria na casa de Cornélio e Paulo levaria o evangelho aos gentios. É como se o Espírito Santo estivesse mostrando que o reino de Deus não se limitaria a uma cultura, a uma etnia, a um grupo restrito. Ele estava abrindo espaço para todos, sem exceção. E isso nos leva a refletir sobre algo profundo. Quantas vezes nós subestimamos os encontros que parecem pequenos, as conversas que julgamos rápidas demais, as oportunidades que consideramos sem importância. O que aconteceu naquele deserto nos lembra que Deus pode usar o momento mais simples para escrever uma história eterna. Às vezes, achamos que precisamos de grandes palcos, multidões ou estruturas, mas o céu se move em silêncio, no coração,
de quem está sedento pela verdade. Esse é o poder de uma vida transformada. O eunuco partiu cheio de alegria, e essa alegria é a prova de uma fé genuína. Não se tratava de emoção passageira, mas de uma mudança profunda que o faria viver de outra forma. E se olharmos para a história da Etiópia, veremos que séculos depois, o cristianismo floresceu naquela região, tornando-se uma das tradições mais antigas e sólidas da fé cristã no mundo. Tudo começou com uma leitura, uma explicação e um batismo em águas no meio do nada. É impossível não se maravilhar com a forma como Deus trabalha. Isso também nos confronta com uma pergunta direta. Será que temos compartilhado o que vivemos com Cristo, mesmo em situações simples? Quantas vezes deixamos de contar às pessoas mais próximas aquilo que Deus fez em nossa vida porque pensamos que não fará diferença? O testemunho do eunuco nos ensina que, quando falamos do que experimentamos, mesmo que pareça pouco, estamos semeando algo que pode transformar gerações. E, talvez, ao ouvir essa história, você perceba que já teve encontros no seu deserto particular. Momentos em que tudo parecia vazio, seco, sem vida, mas de repente a palavra trouxe esperança, a presença de Deus encheu o ambiente e você saiu dali renovado. Se isso já aconteceu com você, eu quero te convidar a deixar registrado nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Eu sigo cheio de alegria. Essas palavras não apenas reforçam a mensagem, mas também inspiram outros a reconhecer que mesmo nos lugares improváveis, Deus está agindo. É impossível ouvir sobre o encontro de Filipe e o eunuco etíope e não perceber que estamos diante de um retrato poderoso de como o Evangelho rompe barreiras que os homens acreditavam intransponíveis. Pense nisso. Um judeu simples, pregador itinerante, guiado pelo Espírito Santo, até um estrangeiro poderoso, de uma cultura completamente diferente, em pleno deserto. Humanamente, seria um encontro improvável, quase impossível de acontecer. Mas é exatamente aí que vemos a assinatura de Deus. Ele une caminhos que jamais se cruzariam. Ele abre portas que ninguém imaginava. E ele escreve histórias que vão muito além do que a razão pode explicar. Esse encontro nos lembra que a salvação não é limitada por fronteiras geográficas, sociais ou religiosas. O eunuco não podia entrar plenamente no templo em Jerusalém por causa das leis judaicas. Ele era considerado impuro pelas tradições da época e talvez tivesse voltado para casa com o coração vazio, sem encontrar respostas. Mas Deus não o deixou voltar sem esperança. O Senhor envia Filipe justamente para alcançá-lo, mostrando que o amor de Cristo não exclui ninguém. Esse é um dos pontos mais emocionantes da narrativa. Quando o mundo rejeita, Deus acolhe. Quando a religião coloca barreiras, Jesus estende a mão. Agora, imagine a cena com atenção. No meio de uma estrada deserta, um homem que lia sem compreender encontra outro que lhe abre as Escrituras e lhe mostra que Isaías falava de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A revelação é tão forte que o eunuco não consegue esperar. Quando vê água pelo caminho, ele clama: "O que me impede de ser batizado?" Essa pergunta ecoa até hoje, atravessando séculos, alcançando a mim e a você. Quantas vezes, diante da fé, nos sentimos impedidos por nossa história, por nossos erros, por nossas limitações? Mas a resposta de Filipe é clara. Se você crê de todo o coração, nada pode te impedir. Esse é o coração do Evangelho. Não há passado sujo demais, nem ferida profunda demais, nem rótulo pesado demais que possa nos afastar do amor de Deus. O eunuco desce às águas e ressurge com uma nova identidade, não mais marcado pela exclusão, mas selado pela fé em Cristo. O que poderia ser apenas mais uma viagem, mais uma busca frustrada, se transforma em um divisor de águas, literalmente, na vida dele. E aqui está o ponto que toca profundamente. Deus continua conduzindo encontros assim.
Talvez você mesmo já tenha sentido isso, quando alguém cruzou o seu caminho na hora certa, trazendo uma palavra, uma oração, um gesto de amor que mudou tudo. Ou quem sabe, você tenha sido esse instrumento, levando esperança a alguém que parecia perdido. O que aprendemos com Filipe é que precisamos estar atentos e disponíveis ao sopro do Espírito Santo, porque ele continua levando pessoas ao deserto para transformar suas vidas. E, ao final, o que vemos é a alegria transbordando no coração daquele homem. Ele segue seu caminho renovado, levando consigo a chama do Evangelho que iluminaria toda uma região. Essa alegria é a marca de quem encontra a verdade, de quem descobre que o amor de Deus não conhece limites. E eu quero fazer um convite especial a você que está aqui agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários a frase: "Nada pode me impedir". Essa declaração não é apenas um comentário, é um ato de fé. É a lembrança de que, assim como o eunuco, você também é chamado a viver uma vida marcada pela graça de Deus.